Queridos irmãos e irmãs, reunidos na nossa casa, nossa família, preparando assim a nossa festa da nossa padroeira, neste quarto dia da novena. O Evangelho de hoje nos narra um pouco essa parábola, né? Da vinha, desse homem que tem uma vinha e que arrendou a vinha para alguns agricultores e depois, no tempo oportuno, mandou para receber os frutos da vinha. Sabemos que essa parábola ela é empregada no sentido que a vinha, né, somos nós, né? Nós somos a vinha do Senhor. E diz que na outra passagem ele construiu a vinha e cercou a vinha de carinho e proteção, fez um lagar, fez uma cerca, né? Que podemos descrever o cuidado que Deus tem por nós, né? O carinho que nós somos a vinha predileta. E os frutos, mandou seus empregados. Aqui são todos aqueles que vieram antes de Jesus Cristo. Importante que antes, veja, Deus sempre tentou salvar a humanidade. Deus sempre tentou converter o coração, até o embate que nós estamos vendo nesses dias de Jesus com o mestre da lei, nós vimos ontem, semana passada. Num primeiro momento a gente parece que Jesus está bravo, com raiva deles, até o texto de Jesus ficou com tristeza e raiva, mas não era a raiva da pessoa, era a tristeza por causa da dureza do coração. Então, ao longo da história da humanidade, Deus suscitou para a humanidade profetas. Antes de Jesus Cristo vieram os profetas, e vieram muitos, né? Elias, Jeremias, João Batista, né? Estevão, os mártires. Deus sempre procurou dialogar com a humanidade e com o pecado que entrou no mundo. Então Deus fez de tudo para chamar o homem de volta para a conversão, enviando os profetas. E nós sabemos que a maioria dos profetas, né, os mártires, hoje estamos celebrando os mártires, né, São Carlos Long e mais 26 companheiros foram martirizados, na África, porque se opuseram ao império, o imperador, o governador da época, que era um ateu que não acreditava em Deus, não acreditava em ninguém, e eles deram a sua vida. E por último, quando diz, o Evangelho fala que uns eles insultaram e mandaram de volta, outros eles bateram na cabeça, outros bateram e outros mataram. Foi o que fizeram com os profetas, né? Os profetas, os mensageiros. João Batista, né, foi decapitado. Só para dar né? Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando dos santos mártires, os profetas que Deus suscitou, sempre tentando dialogar. Veja como que o pecado, quando ele se instaura no nosso coração. E por último, diz o texto, restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. E ele mandou pensando assim, bom, certamente eles vão respeitar, porque é meu filho. E o filho aqui é quem? Jesus Cristo. Mas os agricultores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, vamos matá-lo. Foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Veja, primeiro Deus suscitou profetas, vários profetas, os mártires, os santos, e por último, ainda não desistindo, enviou seu filho Jesus Cristo. Antes da vinda de Jesus Cristo, os profetas vieram. Foi preciso que Deus, na infinita bondade, nos enviasse seu próprio Filho, que é Deus, assumindo a nossa natureza humana, veio para tentar novamente resgatar, chamar a humanidade de volta. E depois, o resto do enredo, nós sabemos o que aconteceu. Por isso,
Por último, enviou seu filho, pensando que, porém os outros também pensaram que. Está vendo quando os nossos pensamentos não são os mesmos de Deus? Deus, quando enviou, pensou que a humanidade, os corações duros, se fosse se converter. E os corações duros pensaram diferente. Bom, esse é o herdeiro. Já matamos 3, 4, 5, 10, 30. Só nos resta, esse aqui é o último. Vamos matá-lo. E era o que faziam os mestres da lei, os fariseus. Por isso que Jesus, eles, às vezes, para saquear a terra e a propriedade de uma pessoa, a mulher se ficando viúva, olha só a malandragem, quando a mulher ficava viúva, eles se apropriavam dos bens. Para ficar viúva tem que morrer entenderam? Para uma mulher ficar viúva, o marido tem que morrer vocês entendem o que é isso? Pois é. Até isso eles faziam, os mestres da lei, para se apropriar. Por isso que Jesus é duro com eles. Jesus conhece. Eles faziam leis, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o doente, o imigrante, o pobre. Eles não tinham direito, eles se apropriavam dos bens e faziam leis para isso. Está vendo? Porque agora a gente vai entendendo por que Jesus, eles fizeram de tudo para tramar a morte de Jesus. Porque Jesus desmascarou. Mas Jesus queria convertê-los. Ele veio para salvar até os seus inimigos. Muitos fariseus se converteram, né? Muitos. Mas um grande número também não. Então peçamos ao Senhor que nós somos a vinha, você e eu, que Deus cercou de carinho e cerca de carinho. Todos os dias nós somos chamados à conversão. A nossa vida, por isso que nós estamos na igreja, por isso que nós nos alimentamos da Eucaristia, por isso que nós acolhemos a palavra de Deus, porque o pecado também ele causou algumas feridas em nós. Certamente que os pecados de hoje talvez não sejam os mesmos de antigamente, mas ainda hoje nós temos muita resistência, né? Se antigamente se matava com a espada, com o sangue, hoje há tantas formas de matar uma pessoa. Talvez não com armamento, né? A calúnia, a fofoca, a inveja, a mentira, quando você joga uma pessoa no lixo, quando você não dá valor, quando você despreza, quando você humilha, o preconceito, são formas sutis. Não se derrama sangue, não se bate, nada, mas de anular e matar uma pessoa. A indiferença, o preconceito, enfim, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento, sempre pedindo, Senhor, venha em meu auxílio, me socorra, não permita que o meu coração se afaste de Ti. Todos os dias nós temos que pedir isso, porque a tentação ela é muito grande, e o inimigo, que é o astuto, ele tenta de todas as formas nos perverter, porque a missão dele é essa. A missão de Jesus é salvar, e o inimigo, como sabe que ele já é um condenado para sempre, ele não pode nada contra Deus, ele vai tentar se vingar em quem? Nas criaturas. Vai tentar nos jogar um contra os outros. Então a gente tem que estar sempre atento. Ontem na missa, quando o padre falou no Evangelho, que Jesus coloca no centro a pessoa, lembra? Os mestres da lei, os fariseus, para eles o mais importante era a lei. A pessoa estava ali, se estava morrendo ou não, e Jesus questiona eles. Jesus tira a lei do centro e traz a pessoa, o homem da mão seca, lembra? Estava à margem, implorando lá, ele não podia trabalhar, não podia. Jesus chama ele para o centro.
Então essa palavra trazer para o centro é dar importância àquilo que de fato é importante. Quando você quer dar destaque por alguma coisa, você coloca ela no centro. O centro é o que tudo gira em torno do centro. Para o mestre da lei, o fariseu, o centro de tudo eram as leis. Jesus tira a lei, eles ficam furiosos, diz não, o mais importante, por isso que falou, o sábado foi feito para o homem, e não o contrário. O ser humano é a obra-prima de Deus. E tudo aquilo que a gente faz em favor do ser humano, estamos fazendo para Deus, é a obra de Deus. E o contrário, tudo aquilo que a gente faz contra o ser humano é obra do diabo. E por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. A obra-prima da criação somos nós. Por isso nós temos que nos respeitar, nos amar. Porque Deus está presente em cada irmão. E foi o que ele fez ontem, colocando aquela pessoa discriminada, o homem da mão seca. E os fariseus diziam até, olha só, que se ele estava com a mão seca é porque era um castigo de Deus. É o que eles diziam, o pobre, o órfão, a viúva. Muitas viúvas eles davam um jeito de fazer ela ficar viúva para se apropriar. O padre deu exemplo aqui, vocês entenderam bem? Eles faziam isso. E ainda diziam para as pessoas simples, humildes, ainda botavam um fardo pesado. Jesus, vocês colocam fardos pesados nas costas das pessoas e não estão dispostos a mover com um dedo sequer. Jesus falou para eles. Por isso, meus irmãos e irmãs, rezemos que Deus nos livre de tudo aquilo que causa dano ao nosso irmão. Porque nós, no dia do nosso juízo, Jesus falou, nós haveremos de prestar contas também de tudo aquilo que nós fizemos de bem ou de mal contra o ser humano. E por quê? Porque o ser humano é obra-prima de Deus. Você e eu, todos nós, somos criados à imagem. Então Deus está estampado em nós, Deus mora, Deus habita em cada pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.